Inspeção predial em edifícios que não possuem projetos. Bom, então esse é um problema, né, que a gente tem que lidar nas inspeções prediais. Eu sou Jussara Lima, engenheiro civil, aqui da Realizar Engenharia, e hoje eu quero dividir com vocês algumas estratégias que a gente utiliza para lidar com esse empecilho, né, esse desafio nas inspeções prediais. Então, vejam um exemplo desse prédio aqui, né? Ele já está bem deteriorado, essa parte, né, toda manchada aqui é um mármore branco, essa pastilha, ela já está bem deteriorada, em algumas partes ela já está se desplacando, e a gente foi fazer inspeção predial nesse prédio, e o maior desafio foi que eu não tinha ideia de como essa inspeção foi realizada. A gente não tem rastro, né? Eu não consigo identificar como ela foi realizada, porque esse prédio tem mais de 40 anos e realmente era uma realidade daquela época não fazer projetos de fachada. O pessoal simplesmente executava. E além do projeto de fachada, também não tem projeto de instalações, projetos de telecomunicações, como é que foi feita toda a parte estrutural. Então, a gente não tem acesso a informações vitais. O único projeto que o condomínio tinha era o projeto de arquitetura, porque eles conseguiram resgatar na prefeitura. Então, o projeto de arquitetura eles tinham, um projeto até bonitinho, desenhado à mão ainda, né? 40 anos atrás, mas infelizmente as outras disciplinas e os projetos auxiliares são inexistentes. Então, para a gente conseguir rastrear como foi a execução desse prédio, era realmente muito mais difícil do que de um prédio que teria, né, o registro dessas informações, tá? Então, esse daqui é um exemplo muito real e muito do dia a dia que nós temos na inspeção predial, justamente porque esse é um tipo de prédio que mais precisa da inspeção predial. Tá? Ele realmente necessita que seja feita uma análise, porque ele já está começando a perder a vida útil de alguns sistemas e precisa ser realmente bem focado, né, bem estudado. Tá? E aí é uma questão, né? É impossível de fazer inspeção predial se não tiver projetos? E a resposta é que não, né? Realmente não é impossível. Porém, é muito mais difícil. Então, a gente tem que se preparar e ter uma estratégia para conseguir fazer a inspeção predial nesse tipo de edificação. Mas vamos entender primeiro por que isso acontece. Por que um prédio simplesmente não tem projeto? E quais são as situações de prédios que não possuem projetos? E aqui eu coloco um parêntese muito importante. Prédio que não tem projeto, né, não ter projetos, é diferente, né, do prédio que simplesmente não tem a posse, né? Minha letra está ótima. Não tem a posse desses projetos. Por que eu coloco essa diferença? Porque neste caso aqui, o prédio realmente não tem projeto e o projeto não existe. Esse exemplo que eu passei para vocês, né, do prédio de 40 anos atrás, os projetos não existem. Na segunda situação aqui, a gente tem edifícios que perderam os projetos, ou síndicos que numa passagem para outro administrador não passou as documentações completas e esse projeto se perdeu. Mas o projeto existe. Se ele procurar a construtora, se ele procurar o projetista, se ele tentar reaver dentro dos registros dele, ele consegue em algum momento identificar que o projeto existiu, mas se perdeu. Porém, tem estratégias, tem formas de eu conseguir reaver essa informação. Então, essas duas situações aqui são completamente diferentes. Então, você pode chegar num edifício que tem 10, 15 anos e o síndico falar, mas eu não tenho projeto de nada. Não, peraí, não tem projeto mesmo? Ou você simplesmente perdeu esses projetos,
ou o pessoal não recebeu isso da construtora, mas se a gente ligar lá, a gente consegue reaver esses projetos. Então, só para entender que não ter projetos é diferente de não ter a posse desses projetos, tá? Porque não existir o projeto é muito mais grave, né? Não ter a posse, a gente consegue identificar e rastrear essa execução de uma forma mais tranquila, tá? É difícil, mas é menos preocupante do que a informação simplesmente não existir mais. Então, vamos identificar situações em que isso acontece. Primeiro ponto, são prédios antigos, e aí a escala ela acompanha a idade do prédio. Quanto mais antigo, mais difícil vai ser que esse projeto tenha essas informações. Então, prédios que são de interesse, né, até para patrimônio histórico, eles podem ser um pouco diferentes, né, porque são prédios que tiveram pelo menos aí um acompanhamento, uma utilização. Mas quando a gente fala de prédios residenciais que são antigos, aí a coisa meio que muda de figura. Essas informações realmente elas são muito mais limitadas e elas são muito mais difíceis de serem investigadas. Tá? Então, quando a gente fala de prédio antigo, não é aquele prédio bonitão, né, a sede da prefeitura da cidade, que aí sim, esse prédio é muito pouco provável que ele não tenha informações. Mas aquele prédio residencial que tem mais de 40, 50 anos, né, os prédios que foram executados na década de 50, na década de 60, é muito pouco provável que eles vão ter o jogo de projetos todo completo, tá? Construtoras que faliram, essa é uma segunda situação e que infelizmente ela acontece a uma certa frequência. A gente possui prédios que nós vamos fazer na inspeção predial e os cientistas já nos falaram, olha, a gente não consegue contato com a construtora mais, ela faliu, a gente praticamente adotou o prédio até para terminar alguns itens que tinham ficado para trás e realmente não tem projeto, a gente não consegue contato com mais ninguém, não sabe nem quem foi o projetista, e aí está lá um elefante branco que a gente não consegue trabalhar com isso. Aí é uma situação que realmente eu não consigo levantar essas informações. O projeto se perdeu, né? As informações que a consultora tinha se perdeu no momento em que ela teve aí um desequilíbrio, né, econômico, e aí realmente entregou o projeto de o contrato, né, que ela tinha com os seus clientes, ela entregou aquilo lá de qualquer jeito para tentar pelo menos entregar alguma coisa. Então essa é uma situação e ela é até um pouco mais desvantajosa do que prédios antigos, porque a gente tem uma otimização dos processos na medida em que eles vão se desenvolvendo. E quanto mais otimizado, eu fico mais esbelto, eu fico mais simples, né? Eu vou trabalhando para tentar ficar o mais eficiente possível, porém utilizando menos materiais. Então, o que eu posso ter é um projeto que às vezes está otimizado, mas não foi executado dentro daquela margem de segurança, e eu posso ter problemas muito sérios com isso. Outra situação são construções independentes que foram vendidas ou trocaram de proprietário. Então, a construção ela foi realizada de uma forma mais informal, digamos assim, mas ela ainda tem registros na prefeitura, ela ainda tem todo um calçamento legal, porém, no momento que ela é vendida ou trocada de proprietário, ela não repassa aquelas informações. E por ser independente, a pessoa muda e você não consegue mais contato e não sabe quem que executou a obra, geralmente ficou ali com um mestre de obra que não volta mais no local, não dá garantias, não dá assistência técnica, são construções quase que um consórcio entre amigos, né? E depois se isso troca de proprietário, aí realmente você perde o histórico de execução daquele edifício. Tá? Então essa é uma situação que a gente também não consegue adquirir os projetos. E por último, a gente tem, né, as construções irregulares. Aí essas é o drama completo, né? É um prédio, geralmente prédios de até 4 pavimentos. Nós temos situações que não tem nem o habite, o prédio completamente regular,
não está considerado dentro da prefeitura, não tem nenhum tipo de trabalho para garantir a segurança dos seus usuários. Então, é um prédio que está completamente à mercê de vários problemas que podem acontecer. A gente não tem ideia de como ele foi executado, tá? Porque realmente não vai ter projeto de nada, porque nem mesmo precisou de alvará para construir, então nasceu sem nenhum estudo técnico para entender se ele suportava aquelas cargas. Essa é, com certeza, a situação mais perigosa. Tá? E é esse tipo de prédio que mais cai no Brasil hoje em dia, prédios de construções irregulares. E aqui é um exemplo, né, desse prédiozinho bonitinho que a gente tem. Aqui é um exemplo de um projeto de arquitetura de um prédio de 40 anos. Então, notem que a folha amarelada, né, é só uma questão mais vintage, porque nem todas as folhas, né, ficam assim, e no processo de fazer o scanner, você pode optar de fazer um tratamento e ela ficar clarinha, né? Mas aqui o proprietário optou por deixar, né, da forma como ele tinha encontrado os projetos, para manter até mesmo todos os registros conforme ele tem o arquivo físico. E notem ainda que uma coisa que eu acho muito interessante é que os desenhos eram feitos todos à mão. Né? Então, o carimbinho aqui, você vê que é realmente um carimbo, que depois eles colocavam as letras, né, desenhadas por cima, aquela plaquinha de letras, né, que você desenha, e aqui todo o desenho feito à mão. Né? Então, eu acho que tem tem toda uma graça, uma beleza, né, quando você vê trabalhos manuais que tinham uma precisão de escala, né, naquela época, e eu acho que é só para colocar aqui, né, o respeito e as congratulações para as pessoas que realmente trabalharam com esse tipo de projeto, né, trabalhando à mão, que é super difícil, né, fazer projeto no CAD é difícil, você imagina ficar em cima de uma mesa trabalhando isso à mão, né, qualquer errinho era terrível. Então, aqui, só para a gente poder lembrar, né, desses profissionais fantásticos que fazem tudo isso à mão. E como que a gente pode minimizar essa condição, né? É uma condição difícil, como a gente viu lá em cima, não é possível, mas se eu não tiver um método para trabalhar essa dificuldade, realmente a desorganização do cliente entra para dentro do nosso escritório e a gente se desorganiza junto com ele. Então, eu preciso ter um método para eu conseguir identificar exatamente as informações que eu conquistei, que eu consegui adquirir, com o que a gente tem de problemas no prédio, tá? Até para conseguir passar para ele recomendações técnicas que sejam adequadas à situação. Eu não posso ter o risco de passar uma recomendação técnica que não vai ser adequada porque eu não conheço como é que foi a execução desse prédio em primeira instância, tá? Então vamos entender algumas estratégias, né, que a gente tem aqui no escritório para lidar com essa situação. Primeiro ponto é trabalhar com o que você tem de informações durante a fase de propostas, tá? Então eu estou ainda conversando com o síndico. Antes de até enviar para ele os valores, eu preciso entender o que ele possui de informação. Nesse momento é crucial perguntar, né, fazer uma arguição com ele sobre qual é a existência desses projetos, se ele tem algum registro, por quê, né? Quanto mais informação o síndico tiver, mais rápida é a minha inspeção predial. Quanto menos informação ele tiver, mais investimento de tempo eu tenho que colocar para levantar as minhas horas técnicas, porque eu tenho que colocar que no meu trabalho eu vou precisar adquirir junto com ele ou com os outros participantes, né, da edificação essas informações que estariam no projeto, que estariam no manual proprietário, né, ou em algum outro documento que me registraria quais foram as condições de execução desse prédio, né, desse condomínio. Não tendo isso, eu preciso considerar essas horas técnicas adicionais na minha proposta. Então, até antes de mandar valores, né, no começo da contratação, eu já preciso pensar. Então, por isso que esse é o meu primeiro ponto. Uma situação muito comum é não perguntar essa situação, aí você pega a inspeção predial
e aí começa a ter uma série de dúvidas e problemas que você vê e não sabe de onde que saiu. Ah, tem uma infiltração nessa laje, será que em cima foi impermeabilizado? Sim ou não? Não sei. Será que pode fazer uma inspeção? Posso fazer algum teste para tentar, né, identificar se tem algum problema? Aí começa uma série de situações que você não previu. O ideal seria que teria pensado nisso antes. Então, uma das coisas, né, que a gente fala para nossos alunos é: vai fazer um prédio e ele não possui os projetos, você já tem que perguntar isso na proposta, para já considerar esse investimento de tempo, que ele é muito importante, porque senão você coloca um preço que não vai condizer com o trabalho que você vai executar. E isso precisa ficar bem claro para o síndico, para o contratante que está fazendo, né, está recebendo de você essa proposta. É um item, né, de escopo, tá? Então a gente tem que adicionar aqui que esse é um item para colocar no escopo. Então, quando ele for fazer a comparação, né, dos escopos de várias propostas que ele for adquirir para a inspeção predial, você tem que colocar isso. Olha, eu estou colocando esse valor, mas lembre-se que no meu escopo eu estou considerando fazer toda uma investigação, porque o seu prédio não possui projetos. Então, a inexistência dessas informações é realmente um ônus para o condomínio, né? Ele tem esse passivo de não possuir essas informações. O segundo ponto é considerar uma vistoria a mais para a elaboração da inspeção predial. Por que isso? A gente colocou que eu tenho que considerar horas técnicas adicionais porque o prédio não possui projetos. Por que eu coloco isso? Porque eu considero pelo menos uma vistoria a mais, né? Mas dependendo do tamanho do condomínio, isso pode ser até mais de uma, porque nessa primeira etapa, tá? Essa primeira etapa da vistoria é só para eu entender o prédio. Já que não tem projetos, eu não sei de antemão quais são os sistemas e como eles se comportam dentro da edificação. Então, essa primeira vistoria, posso até ver que se tem algum problema, né, mais visível, mas eu não tenho esse objetivo. Nessa primeira vistoria, eu tenho o objetivo de entender como o prédio existe, quais são os sistemas dentro do prédio. Porque se ele não tem, eu não consigo nem saber qual que é o sistema estrutural. É concreto armado ou é alvenaria estrutural? Se eu não sei nem essa informação, então eu preciso ter um tempo para investigar quais são os sistemas, porque eu volto com isso lá para o escritório, faço um checklist, tá? Então, assim, para resumir, o que a gente quer dizer é que numa primeira etapa você precisa entender o prédio para voltar para o escritório, montar um checklist, voltar e fazer a inspeção. Por que a gente frisa tanto isso? Porque o nosso método, né, de inspeção predial não pode ser a tipologia da barata tonta, né? Fica rodando, rodando e vê, se tiver algum problema muito à vista, ela anota. Não, você precisa ter um checklist para te mostrar, olha, tem que checar a cobertura, mas se tiver sistema de aquecimento central de água, você vai ter que checar o boiler, vai ter que checar os registros da tubulação. Lá em cima você aproveita para identificar se tem algum problema nos reservatórios, aproveita também ver se tem as ancoragens para fazer a manutenção das fachadas. Então tem uma série de itens que você precisa identificar que vai fazer a inspeção para chegar no dia e fazer uma inspeção eficiente. Senão ela vai se perder, né? Muitas informações, você não vai conseguir levantar tudo para fazer a sua inspeção. Você vai se perder no meio daquela confusão de itens, como não tem, né, uma rastreabilidade de como ela foi executada. Essa falta de informação ela pode entrar na sua inspeção e prejudicar o resultado final. Por isso que é muito importante a gente considerar uma primeira etapa só para você entender como é que é o prédio e dali para frente conseguir fazer uma adequação, né, do seu processo de trabalho, para não deixar de vistoriar nenhum item, tá? Esse é um grande medo, né, que nós temos. Quando vai fazer uma inspeção, será que eu esqueci de olhar alguma coisa? Então, para não esquecer, você precisa elaborar uma estratégia, principalmente quando o prédio em si já não tem muitas informações
sobre como ele foi executado e sobre como ele foi mantido. Muitos desses prédios que são antigos também não tiveram uma manutenção muito bem registrada, e aí já era mais um problema. Tá? Outro ponto, e aí esse ponto é fundamental, é levantar a anamnese da edificação. Aí a gente vai lembrar, né, do que ela significa, o que é a definição de anamnese. Na inspeção predial, ela tem aquela mesma definição lá da medicina. Quando eu pego a primeira consulta para entender o paciente, eu vou examinar toda a vida pregressa dele, né? Todo o antepassado, todo o passado dele, né? Os antepassados tem como. Mas todo o passado dele a gente vai levantar, vai entender quais foram as doenças que ele já teve, quais foram os tratamentos que ele já realizou, quais são os remédios que ele toma atualmente. Então, tudo isso a gente também vai levar para a edificação. Então, você tem uma fachada cerâmica, já fez alguma inspeção nessa fachada? Nunca fiz. Já lavou, pelo menos? Lavou uma vez, 15 anos atrás. Quais são as manutenções que você faz atualmente? A gente tem manutenção do elevador, da piscina. Ok, vamos anotar aqui. Porque não quer dizer que o prédio ficou abandonado durante esses 40 anos. O que quer dizer que ele teve uma manutenção, mas não foi registrada. Então, nesse momento que você não tem o registro, é importante que você levante com os moradores, com o zelador, com um morador mais antigo que acompanhou mais presencialmente, né, essas manutenções, para coletar o máximo de informações que você puder com essas pessoas. Por isso que a gente fala de levantar uma anamnese bem detalhada. É separar um momento na sua inspeção predial, né, no seu processo, só para conversar com essas pessoas. Agendar a hora certinho para elas pararem o tempo de conversar com você. Não pode ser aquela conversinha, né, na porta, só para conversar, né, rapidinho ali, 5 minutinhos. Não, tem que ser realmente uma entrevista, você tem que levar essas perguntas já de antemão. Isso é importante, né? Ter um dia só para entender o prédio, para levantar as perguntas. Às vezes a gente vê assim, umas emendas de coisas no meio do caminho que não faz muito sentido. E aí, quando a gente conversa com os moradores, a gente entende que aconteceu uma coisa aqui que não está muito normal. Um ralo que apareceu no meio da laje, do nada. Não é um ralo, é porque começou a vazar ali e o pessoal colocou só um tubo para não deixar a água cair em cima do carro. A água ainda está dentro da estrutura, né? Mas o problema é o carro. Então, esse tipo de situação te ajuda a entender melhor como é que foi o processo de manutenção. Então, primeiro, eu não tenho informação da execução, e segundo, a informação de manutenção está espalhada, não está num lugar único registrado de forma correta. Então, eu tenho que pegar todo esse espalhamento de informações e concentrar em um único local, que vai ser a inspeção predial. E a inspeção predial para esses prédios antigos, né, que não tem essas informações, ela é literalmente um marco para ele começar a fazer a sua manutenção adequadamente a partir desse documento que a gente gera para ele. Tá? Então, a anamnese aqui, ela é extremamente importante, tá? Muito importante mesmo. Não deixem de fazer essas entrevistas com calma, com tempo. Já levem as perguntas para questionar os proprietários e envolvidos, né, na edificação, pessoas que já trabalharam, se puderem participar, né, zeladores, enfim. Toda essa gama de pessoas vai te ajudar a entender como esse prédio foi mantido. E essas são informações preciosas para a gente levar para o checklist da inspeção predial, para no dia da vistoria checar. Isso daqui foi feito conforme o proprietário te informou ou não. Talvez ele te informou alguma coisa, mas foi executado outra. Porque às vezes até ele não entendeu direito o que o fornecedor fez, e ficou um embate de informações. Tá? Então, é importante fazer a anamnese antes do dia da sua vistoria de inspeção, que ela é um marco dentro do seu trabalho, né? E aí, esse trabalho final é que vai ser um marco para o condomínio, tá? Bom, gente, então é isso. A gente queria passar por vocês um recadinho, né, de como tentar criar métodos para suplantar essas dificuldades. E aqui, rapidinho, uma revisão, né? Não é impossível, mas é muito difícil. Ela pode acontecer em prédios antigos, né, prédios que tiveram consultor que faliu, prédios regulares, tá? Na fase de proposta, é necessário você já pensar sobre essa situação, se tem projetos ou não.
se a manutenção foi registrada ou não. Você vai precisar considerar uma vistoria a mais só para entender a edificação antes de fazer a vistoria de praxe, né, da inspeção predial, levantar, né, a anamnese de forma bem detalhada para você conseguir levantar todos os itens da manutenção do condomínio. E por último, não é nem um bônus, né, é mais um conselho mesmo, né? Seja bastante detalhista. É muito importante que em cada ponto do processo, como o prédio já não tem projeto, já não tem informação, você reúna essas informações para deixá-las para o condomínio, para conseguir fazer sua manutenção adequadamente. Lembrando que se fosse tratar, né, de prédios antigos ou prédios irregulares, eles já têm uma séria desvantagem, que são prédios que já estão com problemas na vida útil de alguns sistemas, né? Os prédios antigos, justamente porque a vida útil daquele sistema realmente acabou, mas os prédios regulares, você nem sabe o que foi feito. Então, aí, essa inconsistência, né, essa dúvida, ela pode, sim, gerar problemas muito sérios, inclusive problemas que levam, né, a colapsos catastróficos, né? Isso é importante a gente levantar, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem da dica, coloquem elas em prática. E é isso aí. Bom trabalho.